E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tive o prazer de conversar com a CEO da Ideal Insurance. Pessoal, a gente falou sobre um assunto que é polêmico e é um assunto que precisa de foco, meu povo, sobre autismo, sobre o espectro autista. Então, não deixa de assistir completinho aqui, tá? Se inscreva no nosso canal. Deixe seu curtir, vai lá nas nossas redes sociais e tem muita informação bacana para vocês nesse vídeo. Bora assistir? Bora, vem! Reproduziu minicérebros para avaliar o comportamento desses cérebros. O que ele conseguiu fazer no estudo dele? Ele conseguiu pegar... Primeiro, ele analisou e conseguiu ver as diferenças desses cérebros. Então, há uma diferença, assim, na estrutura, nos neurônios, né? O cérebro da criança autista é muito menos arborizado, sabe? Aqueles monte de neurônios assim. Então, a gente vê fisicamente algumas diferenças. Mas o que eu achei interessante é que ele conseguiu pegar um cérebro que não era autista, e através de algumas drogas que ele foi colocando, de alumínio, por exemplo, coisas tóxicas, desses estudos da epigenética, esse padrão do cérebro alterou-se e começou a ficar um cérebro autista. Então, assim, é maravilhoso o estudo dele, que eu super recomendo. É uma live que está lá na Autism Evolve com o Dr. Alison Water. Depois a gente pode colocar o link no podcast. Sim, por favor, porque eu achei incrível. Assistirem. Então, assim, ele conseguiu fazer um cérebro ficar autista. E agora, que ele está em qual página? Como eu faço agora para desfazer isso? Eu consegui provocar. E como eu faço agora o retroativo? Pausar, né? Reverter esses sintomas que eu causei, que é o grande ponto. Então, Tilenol, por exemplo, é um dos medicamentos que há muitos anos os médicos recomendavam atrás, né? Eu mesmo tomei muito Tilenol, morri de dor na coluna, grávida, né? Você fica com dor aqui, dor ali, e não tem remédio que você pode tomar, mas o Tilenol era liberado. Até que nos estudos, através do laboratório dele, das pesquisas dele, ficou comprovado que o Tilenol ele causa alteração neurológica nas crianças. Então, e eu vejo que ainda tem médico que recomenda, apesar do fabricante, da farmacêutica já ter também, que ela é uma das que contratou esse estudo, então é uma coisa que é pouco disseminada e que eu quero passar aqui. Nossa, exatamente. Porque muitas famílias hoje, né, as gravidinhas ou né, até antes está se preparando para engravidar, toma Tilenol, qualquer coisa. Eu tô com duas amigas grávidas e eu sou uma que outro dia eu fui fazer o cabelo com uma delas e ela virou e falou: "Ai, tô com uma dor de cabeça". Eu falei: "Ai, você pode tomar um Tilenol". Eu não sabia disso. Pois é. Então, assim, é uma série de informações que eu acho que é importante a gente disseminar, tá divulgando para as famílias, porque onde a gente previne é antes de engravidar, né? Então, que ações eu posso tomar o antes? Porque depois que você engravidou, se você já está com o seu corpo todo, você não fez um detox, você não cuidou, não se preparou, né? É um ambiente, uma atmosfera que precisa ser preparada. Sim. E, infelizmente, né, alimentação, agrotóxicos, pesticidas. E eu estou adorando ver o movimento que o governo Trump está fazendo nesse sentido de advogar, entender, até saiu um vídeo dele recente, né? Ele falou assim, gente, eu não sei o que está acontecendo, está virando uma epidemia? Como assim? Agora, a cada 36 crianças, não, a cada 31 é o número atualizado, a cada 31 crianças, um é autista. Então, algo está fora de controle e nós vamos descobrir o motivo. Então, finalmente, né, um líder, né, como ele, era o que estava precisando, né, e eu fico muito feliz que seja os Estados Unidos, que tem, né, bala na agulha, tem investimentos, é um país riquíssimo que está começando a se movimentar nesse sentido. Então, já está se falando, por exemplo, já vi ações recentemente, a vacina do Covid, por exemplo, já foi eliminada, está proibida agora dar para criança. Porque eles entenderam, né, que há sempre uma discussão polêmica. E é uma situação assim que ainda é divulgado. Tem médico que fala para dar a vacina. Exato, e já foi publicado. Tirando, os Estados Unidos é o primeiro país recentemente a proibir. E assim, tem que ter pulso, tem que ter coragem para fazer uma coisa dessa. Sim, com certeza. Por isso que assim, eu fico, né,
Eu fico, gente, muito feliz de ver essas coisas acontecendo. Não que vacina causa autismo, mas nós sabemos que tem vacinas que são desnecessárias, ou que que às vezes a criança ela tem uma predisposição genética para Uhum. desenvolver algumas questões, e fica essa coisa, não, se você ler uma bula de uma vacina, o que ela pode causar de efeitos colaterais, você não dá. É que nem remédio, tem alguns remédios, né, tarja preta, ou vermelha, Exato. você olha lá, você fala, não vou tomar isso aqui. Mas existe uma pequena parcela que vai ser impactada. Então, quando você vê os percentuais no mundo, agora que está dando esse volume gigante, mas até então, não, é 1% da população, é 0,5% da Eles população. não se preocupavam, né? E agora está começando a saltar os olhos. Então, a vacina do Covid é uma que é importante as pessoas ouvirem e ficarem conscientes disso. Eu sei que estão divulgando, mas eu quero deixar registrado aqui. Ou seja, está começando esse olhar de entender o que as vacinas estão fazendo com as nossas crianças. Uau. E a Covid foi a primeira, né, muito clara e mais recente. Então, vai começar um movimento de começar também a se investigar mais profundamente as outras, porque a quantidade de vacinas, ou seja, carga viral que é posta no corpo de uma criança que Sim. está em desenvolvimento é muito grande. Eles são Então, muito pequenininhos, é né? muito pequenininho. Dependendo da época, ainda toma 2, 3 ao mesmo tempo. Exatamente, e não tem muitos estudos, é muito recente. Então, ou seja, às vezes é uma geração que Exato. pode ficar perdida para poder conseguir ter respostas e poder beneficiar a outra lá na frente. Então, eu fiquei bastante animada com essa notícia que eu vi esses dias, até comecei a divulgar. Então, o que eu recomendo para uma mãe, né, uma família, seja que queira engravidar ou que já tem um filho autista e gostaria, né, de engravidar? Procure um médico que entenda de epigenética. Normalmente a medicina integrativa, tá? Ok. Os médicos de medicina integrativa que conhecem bem entram e navegam Era bem isso que esse eu ia ambiente. perguntar. Que tipo de médico, né? Isso, porque se você for um médico mais conservador, tradicional, não vai vir muitas respostas, então procure um especialista integrativa, que aí ele vai colocar um protocolo para você para fazer detox de tóxicos, mercúrio, alumínio. É possível liberar do seu corpo, mas é um processo, né? Sim. E tem diferentes protocolos, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas a desintoxicação é importante. Uma outra ação que eu tomei, por exemplo, eu tenho 2 filhos novinhos e eles não estão no espectro. Então, ou seja, mostra que alguns cuidados que eu tomei beneficiaram os meus filhos. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Se você pega uma outra coisa que é simples de fazer e a família pode aplicar, existe um equipamento que chama como chama? Onizador. Ou Uhum. seja, ozônio que você pode. Você compra na Amazon, $20, Sim. $19. Você já ouviu? É uma pecinha assim, uma pedrinha. Você liga na tomada, coloca, por exemplo, comprou frutas, que está cheio de agrotóxicos, pesticidas. Muita gente fala, vai para orgânico. Não precisa comprar orgânico, não. Compra aparelhinho, compra fruta normal, que é mais barato, coloca lá numa bacia grande e deixa ionizando ali por 20 minutos. Com isso, você garante que você está eliminando todos os agrotóxicos, pesticidas do Gente, é uma coisa alimento. simples, né? Que Simples. muda mesmo a nossa realidade. Eu realmente eu não sabia. Eu tô muito assim, eu tô empolgada com tanta coisa legal que eu tô ouvindo. Muita coisa legal. Por exemplo, metais pesados, né? Eu fiz exames no meu filho para entender como é que estava essa parte de metais no organismo dele, no cérebro. E veio lá altíssimo mercúrio. Outra coisa muito alta que veio, arsênico. Arsênico vem da onde? Por exemplo, o nosso arroz, né? Que o brasileiro ama o arroz, tem muito arsênico. Sim. Então, e aí o que acontece? Ele comia muito arroz, ele come ainda, mas faz 2 anos que a gente faz a limpeza dessa maneira que eu estava explicando, com esse ozônio, esse aparelhinho doméstico. E recentemente eu fiz o exame nele para repetir, para ver como é que estão os índices. Os arsênicos praticamente zeraram. Então, ou seja, a porta de entrada era o arroz, né, que a gente consome tanto. Então, ou seja, com essas ações simples, né, você já pode começar a proteger a sua casa. Tem água potável que você precisa prestar atenção, porque às vezes tem, como se diz, uma substância também de alumínio que você Sim. tem que cuidar. Então, nós temos que começar a nos proteger nesse sentido, né? Quando a gente pensa não só engravidar, mas cuidar dos nossos filhos para Com eles não terem essa certeza. carga tóxica, né? Que É também pro afeta o futuro desenvolvimento. deles, né? Não é só a gravidez e tudo mais.
Nossa, incrível, incrível. Quanto conhecimento, meu Deus. Roseli, agora então assim, você disse que o Paulo, ele tem autismo. Isso. Então, como que foi esse diagnóstico? Quando Ah, você descobriu, a sua reação também, a reação da família, tudo isso. Eu queria entender um pouquinho. bacana. Bom, o Paulo Henrique, ele foi diagnosticado com nível 3 na época, tá? Foi aos 3 anos que ele foi diagnosticado. O médico passou assim, olha, ele está com nível 3, porque existe 3 níveis, o nível 1, 2 e 3. O 1 é suporte leve, Uhum, o 2 é um apoio mais constante, né? uhum, E o 3 é intensivo, é ok. aquela criança que não pode ficar sozinha. Então o médico falou assim: olha, mãe, eu vejo que ele tem aqui características e comportamentos que estão no nível 3 e outros que estão no nível 2. Então, vulgo, ele precisa de tantas horas de terapia. Mas deixa eu contar como foi esse processo. Ah, com 1 ano e meio, mais ou menos, após ele tomar, ele tomou uma dose de vacinas errada, duplicada. Então, o processo dele começou, a mudança, né? O que deu o gatilho, vamos chamar assim, Uhum, ou que passou a chamar a nossa atenção foi que a gente deu a vacina. Ele já tinha alguns comportamentos, tá? Não estou falando que foi a vacina que provocou claro. isso, Uhum. mas É o uma que que eu. predisposição, talvez. Exato. Então ele já era assim meio quietinho, o contato visual já era baixo, mas a gente não percebia. Porém, o que aconteceu? Após a vacina, que a gente chama aquela tríplice, né? Uhum. Varíola, varicela e tem um outro nome que eu esqueci, Sim. rubéola. Ah, o que aconteceu? Ele teve uma febre muito grande e fomos para o hospital com ele. E no hospital, ele começou a ter o que chama de roséolas, que são várias arcos vermelhos assim no corpo Uhum. todo. Então ele teve uma reação alérgica Sim. e após isso daí a gente meio que perdeu o Paulo Henrique, no sentido de Uau. uma regressão começou a vir muito violenta. Ou seja, aquele contato visual que existia um pouco ficou Diminuiu para nulo. praticamente nulo. Então ele ficava praticamente, parecia que estava em outro planeta, não tinha contato visual mais com a gente, não atendia mais pelo nome, começou a vir muito, ele falava mamar algumas coisas já, e aí não parou de falar. Quando tinha ecolalia, que é essa repetição, né, de algumas palavrinhas que ele fazia, resumiu-se a i, só ficava fazendo i, Meu Deus. e a gente ficou sem entender o que estava Uhum. acontecendo, e ele já estava completando 2 anos, e aí acabou que a gente começou a investigar. E no Brasil, na época, há 8 anos atrás, agora ele está com 10, né? Então, ele estava, 8 anos atrás, é, era muito difícil fechar o diagnóstico. Agora está muito mais fácil, né? Não sei ainda Uhum. no Brasil, mas aqui é muito rápido. Eu sei que nós decidimos investigar, aí tinha uma equipe multidisciplinar que fez toda uma análise e não se fechava o diagnóstico. Ele tinha 2 anos ainda, eles falaram, é muito cedo ainda, mas há uma possibilidade de ser autismo, e parará, e aquela coisa que foi em cima do muro. E aí que eu decidi marcar uma consulta em Miami, aqui nos Estados Unidos, falei, não, eu quero entender o que está acontecendo com o nosso filho. Eu não senti confiança nas análises, né, que foram feitas lá. Aí nós fomos num neuropediatra em Miami, e assim, Juliana, em 15 minutos, o médico fechou o diagnóstico. Não 15 acredito. minutos. A gente sentou, ele conversava com a gente e mal olhava para o Paulo Henrique. Até falei, gente, mas como é que ele fechou tão rápido? Pela experiência, né, que ele tem, ele é muito renomado aqui, ele chama o Dr. Carlos Gadia. O nome Uhum. dele é um brasileiro, neuropediatra, está há muitos anos aqui. E ele falou assim, não, realmente o Paulo Henrique está com autismo. E aí explicou sobre esses níveis que eu estava falando, né? Nível 3, um pouco de suporte no nível 2. E aí começou a nossa jornada, né? Após receber esse diagnóstico, claro, foi aquela facada no peito, porque é aquilo, né? Você quer a resposta. Quando você tem a resposta, você fala, não, mas não é essa a resposta que eu quero, Exatamente. É né? aquela negação, né? Não, mas era isso mesmo? Será? Será que não tem alguma coisa a mais? Ou será que esse médico não está Não viajando? tá Ou talvez precipitando, né? ele é muito novo e os médicos do Brasil estavam certo, né? É muito cedo, enfim. E aí nós decidimos também naquele momento que era que a gente tinha que procurar um local, né? Porque nós queríamos ter certeza que ele pudesse receber o melhor tratamento possível, né? Que a gente pudesse dar. E aí a gente já estava. Aí começou essa conversa de mudar para os Estados Unidos. Não, nós vamos tratá-lo aqui.
E meu marido na época falou, não, você tá louca, como assim, né? Nossa vida tá no Brasil. Eu falei, não, então eu venho, trato ele, vou de tempo em tempo para casa, enfim, de algum jeito, mas eu quero tratar ele aqui. Por quê? Na época, o Gadia, né, o Dr. Gadia passou pra gente o endereço lá em Júpiter de um centro de tratamento de autismo que é Uhum. referência aqui na Flórida, Sim. que chama ELS for Autism. E quando eu fui lá e vi todo o projeto e como eles tratam as crianças e tudo que é É lindo. possível ser feito, é lindo, é maravilhoso, assim, eu fiquei encantada. E aí, até na época eu pensei, não, eu quero mudar aqui, vamos mudar para Júpiter, né? E foi aí que começou essa história de vamos mudar, vamos correr atrás. E aí decidimos por Orlando, viemos para cá oficialmente, mudamos para cá, e aí começou a nossa rotina, jornada, né, uma trilha para conseguir informação. E foi quando eu assim, fiquei impressionada como era difícil É um buscar assunto velado, né? informação. Parece que as pessoas têm medo de falar e de procurar, É. porque parece que se não tiver informação, não existe. Não entendo isso. E a gente, e assim, e acaba a mãe, né? Um da família sempre tem que decidir quem que vai correr atrás, porque alguém tem que trabalhar, né? E alguém tem Uhum. que focar mais, né, nesse assunto. Então foi, né? Eu fui a escolhida, né? Por livre e espontânea pressão. Mas olha, eu vou te falar assim, é lindo de ver, Uhum, porque muitas mães recebem o diagnóstico e fecham os olhos. uhum, uhum. E você percebeu que o seu filho precisava disso. Você precisava correr atrás pelo seu filho. E isso Sim. fez toda a diferença na vida dele. E eu vou te contar uma coisa, assim, tem uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, né? Porque eu escuto muito falar, né? E eu respeito, e acontece mesmo do tal do luto, né? A família fica perdida, fica triste, fica no luto. Eu sei que quando eu recebi esse diagnóstico foi sim uma facada, mas eu vou te falar assim, bom, em inglês o pessoal brinca assim, it is what it is, né? Tipo, Uhum. é o que é. Então, se é isso, o que que eu preciso fazer agora? Então, eu já fui para correr para alternativas, para caminhos, porque uma pessoa me falou, né? Tá assim, olha, agora você está correndo contra o tempo. Cada dia é um dia que, se não for trabalhado, mais atraso terá. Exatamente. E aí aquilo eu falei assim, tá. E aí começou, né, aquela corrida frenética. E aí que eu estava falando que, principalmente na parte de seguro-saúde aqui, eu vi o quanto era difícil de entender, como era complexo, Sim. né, a questão de buscar planos, terapias, e foi assim tão complicado que eu lembro na época eu cheguei a ligar e depois eu mandei mensagem para uma corretora de seguro que me indicaram. Ah, e esse telefone é uma corretora até grande. E eu sei que eu mandei as informações, expliquei a situação, a pessoa estava me dando atenção, inclusive era, né, acho que a dona da clínica. Mas quando eu expliquei que eu estava atrás de um plano como Medicaid, porque era o que eu estava ouvindo falar das mães, que é, né, do governo, que ele é gratuito, Sim. acabou ali o assunto. Sumiu do mapa. Sumiu do mapa. E Meu aí eu Deus. falei: "Pô, o que está acontecendo, né?" Porque é aí que eu vim entender que as corretoras, né, infelizmente, acabam não dando suporte, quando são esses tipos de convênios, porque elas não têm nenhum interesse, né, porque é direto com o governo. Exato. E é isso que é uma das coisas que fez com que, quando a gente, né, fundou a Ideal Care Insurance, a gente abraçou essa causa. Porque aqui na Ideal Care Insurance, independe se você tem status imigratório, se você não tem, se você é estudante, se você vai ter um insurance que é totalmente 100% gratuito do governo, nós estamos aqui Sim. para abraçar essa família, para acolhê-la, cuidá-la, para que ela possa ter todo o tratamento que ela precisa aqui. Então, como a gente vive isso na pele, é uma das coisas, uma bandeira que eu tenho grande, né, na Ideal Care Insurance, para atender essas famílias, não só com necessidades especiais, mas qualquer brasileiro que chega aqui, ou hispano, porque tem barreiras linguísticas, a gente sabe, tem Tem. desafios né, com a língua, ou até com a parte técnica, porque é complicado mesmo. E imagina quando é para tratar, né, uma Uhum. condição neurológica que é mais complexa. Sim. E é isso que nós temos aqui, uma equipe especializada que trata assim com carinho, com detalhe. Eles são aprofundados e conseguem orientar. Porque então a nossa missão, né, da Ideal Care virou algo não só de proteção, de buscar, né, proteger essa família na questão do seguro, saúde, mas pensamos em vida, pensamos também como direcioná-la para, porque muitas vezes a família está precisando de acolhimento, então a gente Sim, vai isso é muito indicar importante.
os lugares certos onde ela vai ter acolhimento, onde ela vai buscar treinamento, capacitação gratuita e uma série de parceiros e informações que nós temos que a gente quer cobrir essa família para que ela tenha paz aqui, possa ter êxito e consiga seguir, avançar a vida dela, né? Nossa, é lindo ouvir isso, porque eu já escutei tanta gente falando assim, eu descobri o diagnóstico de autismo e não tenho o que fazer. Eu falei, não, calma, não é assim. Tem sim, tem o que fazer. Tem o que fazer. E é isso que a gente sempre fala na Ideal Care. Não importa qual é a situação. A gente sabe que cada caso é um caso. Claro. Mas nós vamos encontrar uma alternativa. Eu conversei com a Viviane num episódio anterior e foi uma das perguntas, eu falei assim, Vivi, quem pode ter seguro? Ela, qualquer um. Isso. Cada um tem a sua particularidade, mas todo mundo tem direito ao acesso à saúde. Todo mundo tem direito. E é isso que é a nossa missão. Nós queremos que todo mundo tenha, né, uma forma de ser protegido, que tenha direito, dignidade de cuidar do seu bem mais precioso, né, que é a família. E o que mais assim é o combustível para nós são as histórias, né, que nós temos, né, sabe, de uma criança que tinha síndrome de Down e foi ajudada e agora está tendo tratamento com qualidade, uma mãe atípica, né, uma mãe com autismo que o filho agora começou as terapias, agora tem fono, né, e consegue pagar, cabe no bolso o seguro-saúde dessa família e tantos outros casos, não só famílias especiais, mas nós temos, né, trabalhadores, pessoal que às vezes está na construção, na limpeza, que fala assim, gente, eu não sabia que eu podia ter acesso. Exatamente. Eu não sabia que eu podia ter cuidado, né, e agora eu tenho. Nós temos casos de pessoas que fez o seguro, não passou um mês, ele precisou usar e para uma condição complicada, complexa, que se ele não tivesse o plano, eu não sabia como é que ele ia ser tratado. Exatamente. E a gente procura, Juliana, assim, nós temos contatos com muitos médicos parceiros, nós direcionamos, mesmo que essa família às vezes não tem condição nenhuma, não posso nem ter um plano, e eu preciso fazer uma cirurgia urgente, nós vamos encontrar, dar um jeito de direcionar essa família para um hospital que atende gratuitamente. E que às vezes as pessoas não sabem, não sabem conhecem. disso. Porque é muito velado, né? As pessoas falam, não, nos Estados Unidos, você só vai para emergência se estiver morrendo e não sei o quê. Gente, vamos se cuidar. Não, sabe? Tem que ter o seguro-saúde, é importantíssimo. E eu falo que na Ideal Care eu encontrei um acolhimento que eu nunca tinha visto. Esses dias eu brinquei com as meninas, eu caí em casa. Todo mundo ficou rindo da minha cara aqui. Menina. Tá, vou puxar a orelha de todo mundo depois. Porque ficou todo mundo rindo da minha cara, porque a câmera da entrada gravou. E aí é lógico que eu não ia passar despercebido. Mostrei pra todo mundo, eu caindo igual uma jaquinha. Aí eu falei assim, gente, era um domingo. Eu mandei mensagem pras meninas, eu falei assim, gente, socorro, meu pé tá doendo demais, eu vou pra emergência. Elas, não, Juliana, você pode ir pro urgente care, não sei o quê. Aí, depois de me rirem de mim, sabe? Porque eu achei um absurdo. Mas aí foram lá e me apoiaram. E também, assim... Direcionaram. E é tão legal isso, porque às vezes a pessoa... O meu caso foi um caso engraçado, óbvio, mas eu tava morrendo de dor e eu achei que tinha quebrado o meu pé. E eu falei, bom, domingo não tem nada aberto. Vou ter que ir pra emergência, vou pagar um absurdo. E aí elas, não, tem sim. Peraí que a gente vai te mandar as clínicas mais perto da sua casa. 2 segundos, elas me mandaram tudo. Eu falei, gente, o que é isso? Agilidade? Não, Querem aumento? Quando você tem suporte, é tudo, né? Você fez me lembrar que quando nós chegamos aqui, né? Meu esposo, ele quebrou o braço. E aí tivemos que correr para emergência. E assim, a conta, né, que nós recebemos com a emergência, eu quase corri para trás. Aí eu lembro que mal recebemos a conta, passou 2 semanas, ele teve que, de novo, com urgência, né, emergência, por causa da apendicite. Não, gente, vamos cortar essas emergências? Meu marido, pelo amor de Deus, já vamos ter que voltar para o Brasil daqui a pouco. Não, vamos parar de emergência? Como é que isso? nós vamos pagar essas contas, né? E falta de informação, não tínhamos uma corretora, né, de seguro para nos apoiar. Eu falei com a Vivi, eu falei, por muito tempo eu neguei. Eu tô aqui há 6 anos, eu neguei ter seguro-saúde e tendo problema de anemia. Olha, eu cheguei a ponto assim eu lembro do médico virar para mim e falar assim, como que você tá de pé? Aí eu falei, sou imigrante. Aí eu fiquei a ponto de cair dura, porque a minha anemia estava severa. Eu tive que tomar bolsa de sangue, não foi nem IV, porque eu precisei de sangue. E eu lembro que eu falava assim, não, mas eu não posso ter seguro-saúde. Eu não posso, porque o advogado fala, e aí eu não vou poder pegar meu green card. Era uma loucura. E hoje eu vejo quanta ignorância
E é falta de conhecimento, igual a Vivi falou da última vez. Gente, vai no site da USCIS, tá lá. Exatamente. Não é public charge, você pode sim Exato. ter o seu seguro, tá coberto. A única coisa que vai ser importante é fazer o seu imposto de renda, né? Como ela explicou, fazer a Exatamente. conciliação, porque né, você pode ter um seguro do marketplace com o subsídio, né? Com essa ajuda do governo ou não. Mas o que muda para quem é um imigrante, normalmente, né? A maioria que tem essa preocupação é o F1. Contanto que ele faça depois com a contabilidade uma Sim. reconciliação e aí vai fazer as contas. Quando ele declarou uma renda, o governo vai olhar e vai confirmar. Bom, pelo que eu te ajudei de benefício, tá justo pela tua renda. Ok, você não tem que E pronto. receber nenhum imposto. Ah, não, peraí, eu te ajudei mais do que você precisava. Então, vem cá, você tem que me pagar E uma tanto. coisa importante de falar é que essa devolução para o governo também, eles não te cobram à vista. Você pode sim parcelar, então, porque tem muita Sim. gente com medo disso. Mas o correto é, conversa com o seu contador, Isso. faz o seu valorzinho lá direitinho, bonitinho, que não vai ter problema, você não vai ter susto. Exatamente. Essa informação é muito importante, né? As pessoas serem educadas nisso, porque senão sofre, né? A Bíblia fala em Oséias 4:6 que meu povo perece por falta de conhecimento, né? Exatamente. E a gente, exatamente isso que acontece, a gente sofre muitas coisas, porque às vezes a gente não está buscando na fonte certa, porque a gente não está pesquisando, não está sendo... Sim. Agora é o que você falou, com o ChatGPT tudo mudou. Não, tudo mudou, gente. O chat GPT, ele é maravilhoso. Deixa ele. Roseli, então, vamos voltar um pouquinho sobre o Paulo Henrique. Eu sei que você, né, buscou esse diagnóstico aqui nos Estados Unidos, mas em algum momento você pensou assim, não, acho que não é o lugar para eu tratar dele, eu tenho medo, será que a realidade no meu país vai ser melhor ou nos Estados Unidos? Porque nós temos pessoas que estão nos assistindo, que estão no Brasil e que têm um filho com a condição autista. Sim. E têm a vontade de vir, têm a vontade de imigrar, né? Como o F1 ou outros vistos que nós Sim. temos. Não, essa pergunta é muito importante, né? Porque quando a gente compara, né, um pouco assim, Brasil e Estados Unidos, o Brasil, eu vejo que ele evoluiu muito na questão de leis, né? Mas ainda há falta de acesso, de mão de obra qualificada, infelizmente, e investimento. Sim. Está evoluindo, mas ainda está muito gradativo as Sim, coisas lá, né? passinhos de criança. Exato. Então, isso pesou bastante para mim na minha análise, né? Quando nós decidimos mudar para cá, a gente estava vendo assim, poxa, mas o que os Estados Unidos têm de diferente, né? Aí nós vimos que os Estados Unidos têm um sistema super estruturado, nós vimos que aqui é obrigatório, por lei, o tratamento. Desde o governo Bush, né, do governo do Bush, eu achei muito interessante a visão dele. Eles entenderam que quando eles investem em capacitação nas escolas públicas, fortemente para atender essas crianças que precisam de necessidade especial, o que eles imaginaram por trás? Falaram, espera aí, essas crianças, elas aprendem, elas evoluem. Então, elas só aprendem diferente. Exatamente. Então, ou seja, eles poderão pagar impostos no futuro. Eles vão poder trabalhar. Esse país capitalista, meu Deus. Então, né, não tem almoço de graça, mas é muito legal de ver assim, essa visão, claro, deles de investir nas escolas, em capacitação e dar todo o suporte que as crianças precisam, porque eles sabem que no futuro elas vão ser produtivas. Então, Né? eu gosto disso, eu gosto dessa palavra, sabe? Porque eu acho que as pessoas, elas têm essa visão de falar assim, ai, coitadinho, é autista. Não tem nada de coitadinho, gente. Pelo Eles contrário, aprendem e vai são ser um muito cidadão do inteligentes. mundo. Eles são muito inteligentes. Eles só precisam, né, de um apoio estratégico, alguns métodos diferentes Sim. de educação, de ensino, para que eles se desenvolvam. Exato. Né? E no Brasil, a gente, infelizmente, né, é lógico que está caminhando, mas no Brasil a gente ainda vê muitas situações de escolas que não sabem lidar. E aqui eles preparam a escola para isso, né? Isso é uma coisa muito legal que você está tocando, né? Que eu fiquei assim encantada quando eu cheguei, porque o Paulo Henrique ele já estava com 3 anos, exatamente fazendo 3 anos quando a gente se mudou. E o que acontece? Aqui eles têm o que eles chamam de early steps. Esse early steps é a criança que está abaixo de 3. Então, até 3 anos, ela tem gratuitamente todo um apoio, um atendimento, seja numa creche ou numa comunidade, já de profissionais para ajudá-la no desenvolvimento, Olha que independente de diagnóstico. Olha que incrível. Incrível. Tá vendo? As pessoas precisam buscar conhecer
Isso, então o que eu falo para você, família, que quer vir para cá, né? Se seu filho está abaixo de 3 anos, procure a palavrinha lá, vai no ChatGPT, Early Steps, porque tem vários, né, distribuídos aqui na Flórida. Então, por exemplo, aqui tem o do Orange County, que é onde nós estamos. Uhum. Então, você vai buscar o mais próximo da região que você está e você vai atrás desse seu direito, independente do seu status imigratório, eles vão te dar todo o apoio e assistência que você precisa. Ah, precisa ter Social Security, né? Documento? Não, porque eles olham para a criança. A criança sempre é aqui, vai ser o É a foco e prioridade. prioridade para eles. Então, isso é muito lindo de ver, né? Uma outra coisa bacana também, que é muito sistematizado, estruturado, a criança passou de 3 anos, e aí, o que vai acontecer? Meu filho vai para a creche, não vai ter apoio? Não, a partir de 3 anos, de 3 a 5, a escola pública já passa a ser a responsável também pelo desenvolvimento do seu filho. Uau. Então, eles vão. Então, aí você vai procurar também o seu county, só que você vai em um outro local, né, para buscar esse apoio, que é uma equipe que é para desenvolvimento, que a gente chama do IEP, que é o Plano de Desenvolvimento Individual dessa criança. Então, ou seja, quando você busca esse apoio no county, no seu condado, eles vão fazer toda uma análise da parte para fechar assim, o diagnóstico educacional, tá? Uau. Não é o diagnóstico de autismo, mas eles querem olhar assim, bom, o comportamento dessa criança, a forma como ela está interagindo, o desenvolvimento dela, está fora dos que eles chamam de milestones, né, dos marcos de desenvolvimento? Está. E aí lá é uma equipe multidisciplinar. Vai ter a fono, vai ter a TO, né, a terapeuta ocupacional, vai ter um educador físico para analisar, um fisioterapeuta, um médico. Então, é uma equipe que analisa e aí você já sai de lá com o teu IEP, que é esse documento, um plano de desenvolvimento individual, e ainda, o que eles vão fazer? Bom, com base nisso, nós vamos agora indicar qual é a escola ideal para o seu filho pública. Então, por exemplo, que aí é onde eu caí no estágio com o Paulo Henrique, né? Eu precisava desse apoio e aí eu fui orientada, orientada assim, né? Buscando muita informação. Não, com certeza, porque não se ouve falar disso, exato, né? É pouco disseminado, Sim. Por isso que é importantíssimo, né? Eu agradeço pela essa oportunidade de estar passando essas informações. Inclusive, eu até estou montando um manual com todo esse passo a passo que nós vamos estar enviando através da Ideal Care Insurance, também nos outros sites que nós temos, o Autism Evolve, o TE Orlando, que depois nós vamos discorrer um pouquinho sobre essas iniciativas, como a gente apoia, para disseminar esse material, né? Para a mãe chegar aqui e já ter a rota clara. Bom, meu filho se enquadra, tá com 3 anos, 4, então para onde eu vou, o que eu faço? E uma perguntinha assim, rápida, é pago? Todo esse auxílio, né? Não, é tudo gratuito. Eu adoro quando falam isso. É fantástico. E, assim, muito sério, um trabalho assim, fantástico. O Paulo Henrique, quando fez as análises, nós ficamos lá foram 5 horas de análises. Eles entrevistam os pais, são vários profissionais juntos, analisando. Então, você sai de lá com um raio-x do seu filho. Só falta o raio-x da alma. Né? Quase isso. Quase isso. E com um plano claro, com instruções claras. Tem tradutor. Inclusive, tinha uma tradutora lá pra gente também. Então, assim, eles... É um cuidado, todo né? um cuidado para assegurar que a gente tivesse a informação correta, que não tivesse nenhuma barreira linguística. E aí, já saí de lá com qual era a escola que o Paulo Henrique ia estudar. E mesmo que, às vezes, a família fala, poxa, mas e se não tiver uma escola que atenda meu filho perto de casa? Porque vai acontecer assim, aqui nós estamos organizados, né? Escolas públicas em cada bairro. Mas muitas vezes pode ser que aquela escola próxima da sua casa não tenha essa assistência. Necessário. Exato. Então, aí eles vão te endereçar para uma outra escola. E o que é bacana? Que mesmo que é um pouco longe da sua casa, eles vão fornecer o Yellow Bus, né? O transporte escolar. Não acredito. O ônibus parava na frente da minha casa para pegar o Paulo Henrique, levar... Claro que eu ia de carro atrás. Aquela mãe, né? Aquela não tem mãe como. No começo, né? No primeiro mês eu queria ver o que estava acontecendo, como é que ele ia se comportar. Tinha medo de A mãe que não quer que a criança cresça, né? Pois é, a gente deixa uma redoma. Né, que ele era tão pequenininho. Eu falei, não, gente, ele vai, sei como lá, assim? surtar. Ele vai sozinho no ônibus? Ele desce do ônibus correndo, como é que vai ser, né? E aí, né, coisa de nós, imigrantes, que chega aqui, não sabe como funciona direito o sistema, mas eu vi a seriedade, o cuidado quando chegava na escola. Eu de longe
longe, lá quase com binóculo, Ai, meu Deus, que bonitinho. avaliando, né, como é que ele descia. Aí chega lá, eles fazem como se fosse uma corrente, assim, de proteção, né, dos Aham. funcionários para descer com mão dada. As crianças descem com uma mãozinha. Eles Que ensinam isso, né? lindo. Você tem que dar a mão pro seu amiguinho e descer em fila, né? E aí, quando eu olhei para tudo aquilo, eu falei, gente, isso aqui é o céu. Isso não existe. Me belisca, porque... Alguém me acorda que eu quero Não, descer? então, assim... Ou seja, se escutando tudo isso, você quer, não tem jeito, não tem como você não querer planejar para vir morar, Com né, certeza. aqui na América. Então, e nas escolas, uma coisa também importante comentar, que você pode fazer. Seu filho começou a estudar, legal. O que eles vão disponibilizar para você? Uma classe especial. Essa classe vai ter um professor que é especialista em special needs, né? Estudado em educação especial. Ele vai ter 2 paraprofessionals, que a gente chama Uau. 2 assistentes, para ficar com aquelas crianças. Então, e a número é normalmente reduzido. Eles têm aí 10 alunos a 15. Sim, para poder E dar enfoque à criança, né? para dar um enfoque. E uma dica que eu aproveito e já dou aqui nessa parte, né? É que, por exemplo, muitos pais não sabem, mas você fala assim: ah, legal, 15 crianças na sala, já tem 2 ajudantes da professora, então meu filho está super coberto. Mas se seu filho ele é um nível de suporte 2 ou 3, será que ele vai conseguir ter toda a assistência que ele precisa? Não necessariamente. E eu vivi isso, porque como eu tenho licença de terapeuta, né, aqui Uhum. nos Estados Unidos, eu pude estar dentro das escolas assistindo e vendo como que as coisas funcionam. Porque o que acontece? Se é uma criança nível 3 de suporte, Sim. vamos supor que você tem uma turma de 15, e aí tem 2 ali nível 3. Uhum. Acabou, as 2 paraprofessionals já estão super ocupadas. Sim, com certeza. E aí os outros 13 Vão ficar sem vão ficar sem assistência assistência. extra, né? E claro, não tem milagre. Eles tentam dar todo. Eu acho lindo o trabalho que eles fazem, você vê que é pela causa, é com amor, mas não tem como eles Sim. darem conta, né? Por que eu estou comentando isso? Que é possível você, junto da sua clínica de ABA, né, de ABA, na clínica você tem a sua terapeuta. Lá, que a gente chama de RBT aqui. Que então você leva seu filho para a clínica e trata. Você pode, por lei, requerer que a clínica possa disponibilizar dentro da escola a terapeuta como um acompanhante dessa criança. E isso é uma coisa que você consegue. E eu brinco que a gente, quando se torna, né, um pai de uma criança autista, a gente ganha 2 novas profissões, né? Uma que é advogado, a gente Sim. passa, né, a ter que aprender tudo sobre lei, legislação, direitos e como advogar. E o outro é de terapeuta, Terapeuta. né? Você tem que se tornar o melhor terapeuta que seu filho já conheceu, Sim. que afinal é nós que estaremos com eles até o último respiro, não é verdade? Então, não tem jeito. Então, assim, sabendo disso, que você tem esse direito, você consegue, junto à escola. E por que eu falo disso? Porque tem muitas mães que não sabem que elas conseguem essa Eu não tinha assistência noção. dentro da escola. Eu mesmo tive que travar uma batalha dentro da escola, porque eu sabia do meu direito, que eu fui atrás, e foi um processo demorou 4 meses, mas eu consegui, né? Isso é muito legal. Então, aí o que eu sugiro para você, mãe, que queira mais informações sobre isso, manda um e-mail para mim, roseli.pereira@idealcareinsurance.com, que eu te mando uma cartilha com passo a passo de como é que você faz para conseguir ter essa RBT, né, essa terapeuta acompanhante junto do seu filho. Isso acelera demais o processo de educação dele, né? E Sim. você vai sentir, né, muito melhor porque você sabe que seu filho está super suportado. Então, ou seja, a boa notícia aqui é, você tem a classe especial, tem uma sala reduzida, mas dependendo do nível de suporte que seu filho precise, você também tem ainda esse direito maravilhoso de conseguir ter um RBT acompanhando. Gente, que incrível isso. E isso é uma coisa que abre um leque para muita gente. Eu tenho uma amiga que o filho dela foi diagnosticado, ele faz aba e tudo mais, e ela estava tendo uma dificuldade muito grande em relação às terapias dele. Porque parece que o seguro que ela tinha cobria só uma parte. E aí a pessoa que estava assessorando ela só falou assim: você tem que mudar de seguro. E ficou assim. Ela falou: Juliana, eu tô perdida. Mandar um e-mail para a Ideal Care Pode Insurance. deixar, eu vou que a falar com gente ela. Vou falar com instrui ela hoje. de como que ela Elis, consegue. presta atenção, vamos mandar e-mail, Elis. Maravilhosa, ela é incrível, uma mãezona, tá sempre atenta a tudo quanto é informação, porque ela quer que o filho seja o mais desenvolvido possível.
E ela recebeu essa informação, você tem que trocar de seguro. Não, aqui na Ideal Care a gente inclusive tem todo um mapa, a gente fez um mapeamento para saber quais são as seguradoras, né, que oferecem os melhores planos, o que elas cobrem, porque às vezes tem um seguro-saúde que cobre 30 minutos de uma terapia de speech, né, de fono na semana. O que você faz com isso? É nada. 30 minutos. Até você chega lá, se deslocar. Quando você senta no carro, fica esperando, já deu. Já deu A os 30 criança, minutos. quando começou a prestar atenção, já acabou, né? Exatamente. Então, aí você vai ter que desembolsar a diferença, né? Tem que pagar do seu bolso e tudo. Então, isso é muito importante. A escolha do seguro é fundamental. Importantíssimo. Eu sei que ela gastou, assim, muitos dólares, porque ela pagava uma fono para ir na casa dela. Então, e era assim, 45 minutos, sei lá, 100 dólares, eu acredito. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. Eu, né, lá atrás, eu ia em casa exatamente, 100 dólares a hora. E eu pagava chorando. Exatamente. Aí teve um período que eu falei, quer saber? Eu vou ficar assistindo vou aprender. essa terapeuta. Ela faz a mesma coisa. Vou assistir. Por isso que a gente se torna terapeuta, porque você fala, não, para fazer esse estímulo aí, já que tem que fazer repetições, eu vou aprender. Gente, isso é muito bom, porque existe uma dificuldade, né? Existe uma dificuldade de encontrar a terapia, de encontrar os locais, de encontrar suporte. E a Ideal Care, ela tá ali para isso, né? Que bacana que você teve essa... Como que eu posso dizer? Está sendo a pioneira para mim, assim, porque eu nunca ouvi aqui, nesses 6 anos que eu estou aqui, alguém se importar tanto com uma causa que é extremamente importante. E a Ideal Care, eu vejo de perto que está correndo atrás para buscar auxílio às pessoas, às famílias. Não é financeiro, não é nada do tipo. É auxílio, é ajudar. E isso é muito legal. É o que eu costumo falar, né? A Ideal Care, quando a gente pensou nesse nome, a Ideal Care, que é de cuidado ideal, porque vai além de proteção. Sim. De fato, nós nos importamos, não só, e principalmente por causa da nossa história, né, Juliana? Nós viemos eu vim de uma família muito humilde, nós passamos por muitos desafios, Sim. então foram muitas, assim, barreiras que tivemos que, né, ultrapassar para construir pontes. Então, a gente sabe, a gente entende, e por isso que ter vivido também essa questão toda do autismo mexe já com a nossa essência, né, que já existia, e só fez com que a gente falou, não, peraí, como é que eu faço? Desde quando eu mudei para cá, para os Estados Unidos, há 8 anos atrás, desde o início, os primeiros tratamentos, tudo que eu fazia, eu já começava a postar, compartilhar, né? Eu tenho a Autismo Evolve, onde eu compartilho, tem lá vídeos do Paulo Henrique pequenininho. Tudo que eu recebi de informação, eu falo, não, isso aqui eu tenho que passar. É muito legal, né? Eu tenho que passar. E toda vez que a gente compartilha o nosso conhecimento, né, a gente sabe que não só apoia e ajuda o outro, mas a gente aprende demais. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Com certeza. Mais você se desenvolve, mais você aplica com disciplina aquilo que você aprendeu. Porque muitas vezes a gente conhece muita coisa, mas não coloca em prática, né? Exato, a gente Então, só vê, né? É igual salvar aqueles vídeos de exercício em casa e nunca faz. E fica lá salvo, né? Então, é benéfico pra gente demais, né? Abençoa as outras pessoas e abençoa a nossa vida. Com certeza. Nossa, eu tô encantada, de verdade. Assim, é lindo ver. Nossa, eu tô boba. E eu queria entender, assim, você passou por muita coisa, né? E você foi a rocha, o alicerce da sua família, da sua casa. Qual que foi o impacto, assim, familiar que trouxe esse diagnóstico para vocês? O impacto, o que eu percebi, assim, que naturalmente, por mais que a gente tente agir, não, vamos para cima, vamos tentar resolver, tem uma hora que você para e desmonta, né? Então, você tem esses ciclos que acontecem. Então, eu passei por um transtorno de ansiedade muito grande, né? Tive que fazer compensação disso com muito exercício físico, porque quando você soa bastante, né, com cardio, te ajuda esse desbalanceamento químico que você tem no corpo. Então, conforme eu ia estudando Paulo Henrique, eu também já absorvia para mim, né? Era meio que uma terapia dobrada, que eu sabia que poderia ajudá-lo, eu já falava, não, eu também vou precisar de ajuda. Isso é importantíssimo, porque muita gente fala, né, que, meu filho, eu não vou aceitar que meu filho é autista, eu não quero. Gente, os pais, né, a família precisa de cuidado. O filho precisa, mas a família ela precisa se estruturar para ajudar o filho.
Exatamente. E a família tem que se cuidar. E por isso que nós temos, né, o grupo TEA Orlando, onde a gente faz um grupo de acolhimento às famílias, a gente conversa muito com essas mães, chama para um café. Eu faço, porque eu falo, né, que às vezes o doar tempo é o que é mais desafiador, né, das pessoas. Porque quando você doa o seu tempo pessoal, é o que mais pode ajudar o outro. Sim. Ah, não, Roseli, mas eu dou, né, com recurso ou com material. Mas, às vezes, você pode mandar a informação mais preciosa do planeta. Se você não pegar essa pessoa ali sabe, pela mão, falar, vem aqui Vem aqui que eu vou comigo, te ajudar. deixa eu falar de uma forma que você entende, vamos falar, conversar, às vezes não dá efeito, né? E Então, eu muitas das costumo. vezes é isso, né? É tirar o preconceito que Isso, existe. exato. Porque existe, ai, é uma doença. Gente, pelo amor de Deus, de onde que tiraram que é uma doença? É falta de informação. Eu falo que um caso que começou, que as pessoas começaram a falar assim, existe autismo, foi quando Marcos Mion veio e falou do filho dele. Uhum, E depois de um tempo, as pessoas parece que esqueceram. uhum. Pararam de se falar e parece que estagnaram naquele mundo, não vamos falar, não vamos buscar auxílio. E pelo contrário, né? É necessário, é importantíssimo compartilhar. E o tempo que eu vejo que você já tem uma caminhada longa compartilhando sobre isso é muito legal. E poucas pessoas sabiam. É verdade, é verdade. A gente acaba trabalhando, fazendo muitas coisas, né? E por isso que é importante, né? Esse canal, esse podcast maravilhoso aqui para levar essas informações, para estar divulgando para as famílias e elas saberem aonde buscar, né? Aonde buscar, então, informação, o que existe disponível e depois nós podemos discorrer nisso, Com né? certeza, com certeza. E hoje, você como CEO da Ideal Care, linda, maravilhosa, eu queria saber assim, a Ideal Care, ela vai auxiliar em todo o processo? Ela só vai encaminhar para você fazer isso, fazer aquilo outro? Como que funciona hoje a Ideal Care aí nesse mundo do insurance para a família? Legal, bacana. Bom, a Ideal Care Insurance, ela está, assim, a equipe altamente treinada para dar todo o suporte que essas famílias precisam, desde orientação, Sim. né, ao melhor plano, porque o que acontece? Nós gostamos sempre de primeiro explorar como é que essa família pode conseguir um plano de saúde gratuito. Uhum. Claro que se envolve avaliar, a questão do status migratório dela, tem algumas questões técnicas, Sim. né, que nós vamos precisar, verificar, mas o primeiro passo é ver se ela se qualifica para o Medicaid, né. Normalmente o Medicaid é para o baixa renda, aí se não se encaixa ali, nós temos o Florida Kid Care. Esse Florida Kid Care, normalmente ele se aplica para famílias que ganham, acima de $7.000 por mês, quando é a renda Uhum. somada, né, Sim. da família. Então, ela pode ir para essa rota, para esse caminho, e a cobertura é muito similar. Só que a diferença é que, nesse caso, se for Florida Kid Care, você vai pagar $250 por criança. Então, se você Ah, tem ok. 2 filhos autistas, ou né, a quantidade de filhos que você tem é por filho, você vai pagar esse valor. E no caso que se essa família ela não pode aplicar para esses benefícios do Uhum. governo, porque tem essa questão até que você comentou, né? Ah, poxa, eu preciso consultar com o meu advogado, imigração, depende do meu status. Sim. Porque esses dois planos, a gente normalmente indica para quem está com, ou já tem o seu green card, ou está já com o Social Security, né? Sim. Já declara impostos, tudo, porque ele é caracterizado como um public charge, Sim. né? Especificamente quando você usa o benefício direto desse Medicaid, né? Agora, quando tem essa outra questão, né, que não, é só um F1, então aí a gente vai buscar alternativas, como Marketplace, né, como Obamacare, mais conhecido, o ACA, e aí sim, você pode ter subsídio ou não, né? É uma decisão da família, depende do income, né? Da renda dessa Sim. família. E aí nós vamos pode ser que às vezes tenha um plano que você vai pagar $80, $100 e vai atender a família muito bem E e vai ter seu filho vai acesso à estar coberto, saúde. E né? vai ter acesso à Isso. saúde. Gente, isso é Então, incrível. é dessa maneira. Então, a gente vai atender essa família, vai avaliar se ela tem documentação, se não tem, todo o contexto dela, mas é o que nós conversamos. Dependente do cenário, nós vamos achar Alguma coisa. uma solução para Vai que essa ter. criança seja atendida e para que essa família também esteja protegida, porque é cuidar não só do filho, mas também de toda a família, né?
Gente, isso é importantíssimo, 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 porque assim, não é simplesmente pegar a vida da pessoa, pegar aquela família, toma aqui seu seguro, se vira. Não é isso. Vocês fazem toda uma análise, entender a estrutura familiar, entender o status imigratório, entender a condição financeira, entender o que aquela família precisa de auxílio médico, se está passando por algum tratamento, se não está. Isso é Isso. muito legal. Isso sim é ideal care, né? É É isso o aí. cuidado É ideal. toda uma consultoria, a gente faz toda uma análise Gente, para que essa família esteja tranquila, né? De que ela sim. está assistida e que tudo está sendo feito que cabe no bolso dela e que esteja alinhado com a necessidade dela. Quando você chegou com o Paulo Henrique aqui, você teve algum grupo de apoio, ONG, ou realmente, porque eu acredito que essas coisas são muito difíceis de se encontrar. Uhum. Sim, sim, verdade. Não, com certeza foi uma das coisas que eu comecei a buscar, mas é por isso que foi importante que a gente falou que, e eu reforço aqui, pais, né, vá buscar ajuda de grupos. Tem Sim. muitos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, e o pai às vezes fica nessa esfera de que se coloca numa ilha, né, Sim, se ali isola. isolado e não busca ajuda. Então, primeiro passo é buscar ajuda. Então, aqui em Orlando, existe o grupo WhatsApp, com mais de 400 mães que participam, que chama Comunidade TEA Orlando. Então, eu consegui descobrir esse grupo, entrei lá e foi quando eu comecei a poder ter trocas com algumas mamães, né, maravilhosas, que hoje são super amigas. Inclusive, eu já administro também, ajudo a administrar esse grupo e levar esse legado, né, de acolhimento, de apoio a essas famílias. Então, nós marcamos cafés da manhã, Ai, que legal. treinamentos com as mães, palestras, e a Ideal Care está sempre patrocinando iniciativas também desse grupo. Então, por exemplo, nós tivemos a Expo Brasil, e o Grupo TEA estava lá, Eu vi, né? eu passei Você lá, passou tava por lá, lindo. estava lindo, a gente fazendo a questão da inclusão, disseminando informação sobre autismo, atendendo as famílias que passavam ali, queriam entender um pouco mais como funcionava. Foi incrível. E eu Sim. ouvi muito as pessoas, principalmente na Expo Brasil. Eu tava lá, eu fui os 2 dias, eu adoro aquela feira. E eu escutava as pessoas falando assim: eu vi que tem um stand de autismo. Onde que é? Onde que é? E eu ouvia passando assim, eu falava, gente, que legal. Porque realmente não é uma coisa que a gente vê. Sim. Isso é muito bacana. E é muito lindo de ver, porque são mães que trabalham muito e que doam tempo para estar ajudando as famílias. Então, toda vez que a gente tem uma nova família chegando, né, do Brasil, entra nesse grupo e aí uma de nós vamos estar contatando para falar, vem cá, você acabou de chegar, vamos lá, deixa a gente Deixa passar eu a te passar cartilha. o passo a passo. Vamos conversar e dar esse E passo a muito passo. se fala, né, aqui nos Estados Unidos, porque aqui a gente não tem rede de apoio. Não tem rede de apoio. Tá aí. Tá Isso aí. é uma rede de apoio Isso. incrível. E daí também nasceu, né, dessa iniciativa, quando eu vi o Grupo TEA, e aí comecei a buscar informações de como, né, poderia ajudar meu filho, foi quando eu comecei a gravar vídeos e materiais, que nasceu a Autism Evolve. Então, esse canal é um projeto, uma iniciativa também, que é patrocinada pelo grupo, né, onde a gente, no Brasil, o direcionamento, minha ideia inicial era o quê? Eu quero que todo mundo lá do Brasil saiba como funciona aqui na América. E tudo que é possível fazer, com recurso financeiro ou não, eu também quero mostrar, dar dicas para essas famílias de como é que eles fazem para aplicar terapias. Então, o que eu comecei a fazer? Como eu fiquei uns 2 anos e meio, 3 quase, aplicando eu mesmo as terapias com o Paulo Henrique, então tudo eu gravava, colocava lá, para que uma mãe não pudesse, mas assim, mesmo que ela não tem recurso, o que eu faço? Mas Como ela é que eu vai ter ajudo? acesso. Como eu faço para em casa estimular o meu filho? Então, lá no canal, então hoje ele tem assim ele é muito coberto, né? Eu tenho muito feedback dos pais, assim, gente, eu não imaginava que eu encontraria num único canal tudo que eu precisava, porque ali eu coloquei parte médica, a parte das terapias, aba, fono, TO, exercícios físicos, então tudo que é parte educacional. Então, e lá tem muitos vídeos curtos mostrando, quer ensinar seu filho a ler, como é que você faz? Quero estimular meu filho a falar, como é que eu ensino? Quero que meu filho aprenda a desfraldar. Por onde eu começo? Que Ele não legal come, isso. tem seletividade alimentar. O que eu faço? Meu filho bate muita mão o tempo todo, não presta atenção em nada. O que eu faço? Então, lá eu tiro muitas dúvidas, tem um canal de perguntas e respostas, tem lives com médicos. Então, eu procurei tudo que era
possível na época que eu fui vivendo, eu fui postando lá. Então, quem está no Brasil, por que eu gosto de falar muito do Autismo Evolve? Porque é um canal que, assim, quem tem muita dúvida do que funciona, como funciona aqui na América, lá você encontra muitas informações. Inclusive, também lá tem os devocionais, né? Para ajudar essas mães na fé, nessa questão Com certeza. emocional. Tem muito material rico no Linktree, que as famílias podem baixar, e materiais de apoio. Tem livros traduzidos lá. Eu procurei pegar tudo que não tinha informação, que estava tudo só em inglês, Inglês. traduzir os materiais para disponibilizar para essas famílias. E hoje esse canal, ele tanto atende o Brasil, né, quanto atende também as famílias que estão aqui, né? Tem muitos Não, e é brasileiros que muito legal isso, porque assim, a pessoa ela não precisa ter um filho autista para ela poder buscar conhecimento, porque às vezes ela vai ajudar a prima, Isso. o irmão, alguém que está precisando de auxílio e você pode auxiliar. Exato, exatamente. Então, assim, a informação é para todo mundo, a gente precisa disseminar isso, gente. A informação agora, ela está, como é que se diz? Todo mundo tem acesso. Então, está democratizada essa Isso é palavra. uma forma né? de Então, conscientizar a população. E sim. é aqui no Brasil, é na Suíça, é no México, é onde a pessoa que estiver. Você quer buscar a informação? Ajude o próximo. Não precisa acontecer com você. Isso é muito Sim. legal. Não, e é muito legal. O canal está com já foram ajudadas mais de 90 mil famílias no canal do Autismo Nossa, Evolve. E bastante, todo dia a gente. gente tem mensagens dark lá do Insta, dando apoio. Tem uma psicóloga que atende lá Que direto e legal. instrui, dá informações. Tem médicos voluntários, né, que também são consultados para poder responder alguma dúvida. Então, a gente tem esse canal, né, que a gente ajuda também, além do grupo do Theo Orlando, que é mais assim, acolhimento mães, né? Tá junto, vamos tomar café junto, vamos Vamos ajudar lá, um ao vamos outro. viver o caminho, vamos dar a mãozinha igual as crianças fazem para descer do ônibus e vamos todos bonitinho. Roseli, vamos lá, vamos fazer um cenário aqui. Eu adoro isso. Vamos imaginar um cenário. Sim. A Roseli de hoje, olhando para a Roseli lá de 8 anos atrás, quando chegou, cheia de dúvida, medo, com aquela facada, o coração doendo. Se tivesse todo esse auxílio, tivesse uma Ideal Care, se tivesse esse canal, se tivesse essa informação, teria sido mais fácil? Gente, absolutamente mais fácil. Com certeza, meu filho estaria já com uma evolução muito maior do que ele já está, né? Graças a Deus ele evoluiu muito, mas foi um processo, né, de 3, 4 anos batendo cabeça. Então, por isso que essas informações são preciosas. Se a mãe consegue absorver esse conteúdo e aplicar, porque é aquilo que a gente falou, não adianta ter informação, conhecimento, sem aplicação não resolve nada. Não adianta nada. Então, sem dúvida, você teria outro desenvolvimento para o teu filho se você conseguisse absorver e usar todo esse conhecimento. Então, é precioso e eu admiro o trabalho de muitas outras mães que também têm os seus canais ou médicos, né? Inclusive, eu quero divulgar aqui, nesse sábado nós temos o seminário da doutora Tiele Machado. Ela é uma referência para mim, porque ela também tem um filho no espectro, que evoluiu demais, o filho dela, e ela faz um trabalho mostrando como a medicina integrativa, né, tem ajudado muitas crianças a evoluírem. Ela fica no Texas, mas está para mudar aqui para a Flórida, e nós estamos patrocinando, né? A Idealcare está patrocinando esse evento que vai acontecer nesse sábado. Então, quem quiser mais informações, é só ir lá no grupo de mães, Theo Orlando, que tem lá o link para se cadastrar, ou, né, vai lá no Instagram da Autism Evolve, e você vai ver mais informações também. Então, ai, que legal. Eu vou participar, com certeza, porque eu achei incrível todas as informações que você me deu. E eu quero muito auxiliar muitas amigas que eu sei que estão passando por um processo. Muitas aceitam, outras não. Então, eu quero ter o conhecimento para ajudar. Porque eu acho que isso, sim, é fazer a diferença. Exato. E eu acho, assim, incrível que você não quer que as pessoas passem tudo aquilo que a Roseli, de 8 anos atrás, passou. Não, minha dor virou meu chamado. Né? Então, hoje, para mim, é uma satisfação muito grande quando eu vejo um filho que evoluiu em qualquer aspecto, uma mãe... muitas mães, às vezes, né, me encontram. Eu fui num café esses dias, né? E fazia um tempo que eu estava um pouco sumida daqueles encontros, porque eu estava muito focada nas outras coisas aqui. E aí, quando eu cheguei lá, foi muito engraçado, porque foram 50 mães, e essas mães, muitas eu não conhecia.
Só que eu não sabia que essas mães a maioria delas eram mães que eu já tinha de alguma maneira ajudado pelo WhatsApp. Que Porque às legal. vezes é tanta mãe, né? Que você Aham. não grava o nome ali, ou só tava o número. E essas mães vinham, né? Falando assim: você não lembra de mim, Mas mas eu lembro eu de lembro que você me deu você. aquela Você fez informação. diferença na minha vida. E isso é muito gratificante, de saber que essas mães tiveram suas vidas transformadas, hoje que elas puderam aplicar aquele conhecimento, de viu diferença naquilo que a gente orientou. E a mesma, eu sou muito grata pelas mães que eu tive também na minha vida, né? Que nem tem uma mãe que fica na Califórnia, né? A Marsha Hines, ela é uma americana, mas o filho dela é uma inspiração para mim, que o filho dela era autismo severo, e o filho dela hoje é engenheiro na NASA. E Uau. praticamente não enquadra mais no, No espectro no, no autista. espectro, porque não tem mais as características, né, fortes. Tem lá traços leves, mas não enquadra mais. Então, ele perdeu o diagnóstico. E ela me falava, tudo isso que eu estou conversando aqui foi muitas das coisas que ela foi me orientando, foi falando, da importância de você buscar o apoio educacional, das escolas, de você advogar, né, de você ser o melhor terapeuta do seu filho. Então, tudo isso a gente aprende, vira legado e passa para frente. É assim que Com funciona, né? certeza. Então, eu sou muito grata por essa mãe. Inclusive, o livro dela, que chama I Know You Are There, a gente traduziu e está no Linktree da Autism Evolve, onde tem a história dela, tem live com ela também lá no Autism Evolve. É uma história de super inspiração, onde ela explica em detalhes como que foi a jornada, o processo e como ela conseguiu esse resultado com o filho dela. Nossa, que incrível. Então, é uma guerreira, né? E eu gosto muito de contar o caso dela também e sou grata, né, a ela por tudo que ela me ensinou. E eu queria frisar uma coisa antes da gente encerrar, assim, que eu quero deixar bem claro para todo mundo. Eu vou até falar olhando para lá, que a Ideal Care, ela está sendo pioneira aqui em Orlando, região, em apoiar, em abraçar essa causa tão importante. Então, se você tem dúvidas, entre em contato com a Ideal Care, gente. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir te ajudar. Roseli, eu vou te pedir para falar uma dica, né, para as pessoas que estão. Eu acho que assim, a dica é buscar conhecimento, né? Sim, e com prazer, eu posso indicar aqui alguns recursos, até que eu Sim. elenquei, que é muito importante para as famílias que estão chegando. Então, por exemplo, tem muitos recursos gratuitos, tá? Então, eu elenquei algumas coisas aqui bem interessantes. Então, por exemplo, cheguei aqui, o que eu faço? Né, por onde eu começo? Liga para Ideal Care. Tô brincando. Liga pra Deus. Então, primeira coisa, vai para o grupo TE Orlando, né? Comunidade TE Orlando, tem no Instagram e entra no grupo, para você já receber todo o apoio emocional e Ótimo. acolhimento que você precisa. Então, a primeira coisa que eu sugiro. Até Orlando. TE Orlando. Segunda coisa, nós temos a CARD da UCF, né? Então, UCF, então, que é a Universidade Central Florida, que dá todo o suporte gratuito para as famílias. Eles não só fazem um trabalho 1-a-1, como se fosse uma consultoria gratuita com a família, orientando tudo que ela precisa fazer, como no website deles existe lá um guia com mais 600 recursos que você pode usar com eventos, o que você pode fazer com seu filho, onde ele pode fazer, por exemplo, summer camp, onde que tem atividades, onde que tem teatro, tudo que é atividade inclusiva para o teu filho poder se desenvolver aqui na América. Legal. Então, é um recurso preciosíssimo que eu sempre recomendo. E eles também fazem acompanhamento escolar. Uau. Eles também vão na escola. Nossa. Eu já usei o recurso deles pedindo, eu queria saber como é que estava no meu filho. Eu falei, tem como ir lá? Eles foram lá e me mandaram um relatório do que aconteceu no dia. Isso. Então, é muito bacana. Então, não deixe de fazer o seu cartão, né, da CARD, C-A-R-D, CARD. Outra coisa que eu quero citar é sobre o programa Ruby. O que é esse programa Ruby? É um treinamento para pais, dado também pela UCF. Esse treinamento, ele só tinha em inglês. Então, a aplicação dele é feita por nós. Né? Então, eu faço essa aplicação como terapeuta para os pais. Então, eu dou junto com alguma outra terapeuta e são 8 sábados onde nós pegamos 2 horas por sábado e orientamos esses pais de como lidar com seus filhos nos comportamentos desafiadores. Isso é muito importante. Então,
pai, você tem uma criança com nível 2, nível 3, e claro, às vezes no nível 1 você pode também ter filhos com Claro. comportamentos desafiadores, e não é só para crianças com autismo, tá? Então, se a criança tem OCD, né, comportamentos desafiantes, por Sim. exemplo, bem difíceis de lidar, é a minha especialidade. Então, é o que a gente trata através desse curso do Rubi. A gente teve autorização da Califórnia para traduzir o material, Uau. e eles homologaram ao UCF aqui, que nos permitiu abrir essa porta que a gente pudesse fazer em português para as famílias brasileiras. Então, Legal a gente vai isso. rodando turmas de tempos em tempos, né? Conforme vai juntando brasileiro, dá quórum, a gente roda turma, são 8 A sábados. gente precisa muito divulgar isso, gente. Que Isso é um outro informação material incrível. importantíssimo. Porque os pais precisam de ajuda. Os pais precisam. Outra coisa que eu recomendo para os pais é, chegando aqui na Flórida, eu super recomendo visitar a ELS for Autism, que fica lá em Júpiter, dá 2 horas e meia mais ou menos. Mas por que é importante visitar lá? Para você entender toda essa atmosfera. Lá você vai ter assim um intensivão de tudo que você precisa fazer para ajudar o seu filho. Então, não deixe de ir lá, porque é uma referência em aba, é uma referência em inclusão. Com certeza. Inclusive, lá eles tratam as crianças desde 0 até 21 anos. E eles têm um programa forte para capacitação profissional Uau. também para essas crianças. Então, é uma coisa super legal também. E últimas 2 coisas que eu queria passar tem uma ONG que chama TACA Now. TACA é T de tatu, A-C-A. TACANow.org. Ela é a maior ONG americana. E por que eu sou apaixonada por essa ONG? Porque eles reúnem a cada 6 meses médicos de todo o mundo. Então você tem palestras online e materiais riquíssimos de quais são os melhores métodos, falando de forma medicamente assim, para conseguir ajudar o seu filho. Então você escuta direto palestras, por exemplo, o Dr. Daniel Rosignol é o número 1 no mundo. Ele está aqui na Flórida, em Melbourne. Ele atende também na Califórnia. E é um médico super renomado que tem os filhos dele. Ele tem 2 filhos que eram autismo severo e também não estão mais já perderam o diagnóstico praticamente. Então, ele é uma referência, que eu gosto sempre de citar ele, e ele é um dos preletores, é um dos que palestra, que lidera essa frente. E aí você escuta médicos da Europa, de vários lugares, onde eles trazem assim o que tem de melhor. E o que é legal, que agora eles colocaram legenda em português também, então você consegue ouvir na sua língua. Inclusão para todo mundo. Inclusão para todo mundo. Muitos dos materiais da TACA, como eu trabalho como mentora de mães também através da TACA Now, que eu estou afiliada, a gente pôde traduzir os materiais para português. Então, você tem interesse, entra lá, você pode baixar no app da TACA Now, direto com eles, não é na Autism Evolve, tá? Entra direto no site deles para poder baixar. E uma última dica que eu queria passar é sobre a importância de você buscar um médico que a gente chama MAPS. O que é um médico MAPS? É um médico em que ele é especialista em special needs, em necessidades especiais. Porque o que acontece? O autismo, ele vem... quem tem, né, essa condição neurológica tem uma tendência a desenvolver muitas outras comorbidades, ou seja, outras questões de saúde, né? Sim. Então, é muito normal ter o TDAH, né? Então, se a gente for pegar aqui, até tem os dados que eu trouxe, por exemplo, déficit de atenção, que a gente estava falando lá no começo. 50% das crianças que têm autismo têm déficit de atenção. Sim. 50%. 30% têm intolerância alimentar. 50% problema de sono, 40% tem epilepsia, 70% com disfunção sensorial, que fica se balançando, se mexe muito, e 80% com problemas intestinais. Então, ou seja, muito da evolução que eu tive, né, com meu filho foi porque eu foquei em trabalhar as comorbidades dele. Então, não adianta só terapia. Você precisa ter o médico certo, que saiba, né, endereçar, avaliar toda a condição do seu filho. Com certeza. Porque, infelizmente, muitas das vezes o filho é visto... não, tem lá o diagnóstico de autismo, então pronto, tudo vai para a conta do autismo. E aí fica muitas coisas não trabalhadas, não investigadas, sim, e isso afeta o resultado das terapias. Com certeza, não? Com certeza. O conhecimento faz toda a diferença, né? Eu não tinha ideia desses percentuais. E são altos, né? Então, se a pessoa souber disso, ela vai conseguir fazer que a criança dela seja um adulto, assim,
incrível, como se diz, um adulto que gera imposto de renda, tá? É isso que é importante para os Estados Exatamente, né? Ele vai conseguir trabalhar, que é tudo que nós queremos, né? Com certeza. Tudo que um pai, né, de uma criança com autismo quer é isso, tá tranquilo, saber que quando ele for embora, o filho vai pagar imposto de renda. E que Vai seja pagar imposto de imposto de renda gordo, Por favor. de preferência. Muita grana, muita grana. Din, 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 din. Roseli, eu queria que você deixasse mais uma vez os seus contatos, né? O contato da Ideal Care. Se possível, Instagram, WhatsApp, para quem não conseguiu anotar tudo, mas a gente vai deixar tudo escritinho aqui, bonitinho, mas para quem não conseguiu, e às vezes a pessoa quer um auxílio a mais, né? Quer um carinho, um conforto que só a Ideal Care vai conseguir entregar. Sim. Então, eu gostaria que você deixasse seus contatos pra gente. Claro, claro. Então, o meu e-mail, né, repetindo, ele é roseli.pereira@idealcareinsurance.com. Vocês também conseguem nos encontrar através do Instagram, né, Ideal Care Insurance, e aí você pode mandar uma mensagem lá no direct, que a nossa equipe vai estar dando todo o atendimento com todo carinho para vocês. E assim, eu queria comentar também que assim, que a informação, né, ela salva a vida, e a Com falta certeza. dela, realmente, a gente acaba adoecendo, como eu comentei lá de Oséias, né? A gente acaba muitas vezes sofrendo por falta de informação. Então, hoje não falta mais informação. Não. Só falta, né, nós buscarmos as fontes corretas. Vamos botar né, em prática. E seguras. E é dessa maneira que nós, né, da Autism Evolve, da Ideal Care Insurance, tem contribuído, ajudado com o máximo de informações, com postagens, com os vídeos, com os podcasts, com lives, né, para educar, para empoderar essas famílias. E dessa maneira, né, cada ação, cada evento, a gente sabe que é uma semente plantada. Sim. E que ela vai gerar resultado, vai germinar. Com toda E essa é a certeza. nossa paixão, né, nosso chamado, e é isso que nós queremos, né, ver famílias Parabéns. fortes e, né, crescendo aqui na América. Parabéns, assim, Gente, eu vou falar agora a real, tá? Porque eu falei no início e nos bastidores. Eu falei assim, Roseli, eu tô muito nervosa. Porque eu sei o poder, né? O tanto que ela sabe, o conhecimento dela. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que eu vou saber perguntar as coisas? O coração já tava assim, tic, 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 tic. Quase que eu tive que ir lá na Ideal Care falar assim, gente, me leva pra uma emergência. Não, e ela não contou aqui que ela estudou sobre educação especial, ela é Sim. super estudada, é uma pesquisadora também, tá? Ela tá falando assim, mas... Não, gente, mas olha, eu vou te falar, que responsa, tá? Roseli, obrigada por compartilhar tanta coisa incrível. E eu acho que vai ter que ter uma parte 2, parte 3, porque ficou muito extenso, legal. né? É muito E vai assunto. ter os comentários, eu tenho certeza. Então, pessoal, deixa aqui seus comentários, curta bastante, compartilhe com as mães, com a família, com o amigo que precisa, e até quem não precisa, porque tem muita gente que está precisando de informação nesse mundo. Então, informação nunca é demais. Compartilhe o nosso canal, compartilhe esse vídeo, que é super importante. Deixa seus comentários, se inscrevam, que vai ter muito conteúdo legal aí para vocês assistirem. E até a próxima, pessoal. Beijo, tchau, tchau!